Alexandre, maestro, tudo bom? Oi, Adriana. Olá, Joel. Olá, Wendel. Hoje confesso que estou um pouco nervoso. Ai, conversar com a sua professora é tenso, mas é legal. Estou morrendo de saudades. Só esperando a professora Gisele entrar para podermos iniciar. Ai, meu Deus, eu tô nervoso. Uh! É engraçado que, assim, eu tive a oportunidade de conversar com o Christian Budu, que é um dos maiores pianistas, né, brasileiro. Meu Deus, e eu não fiquei tão nervoso assim. Hashtag nervoso, Wendel. Ai, meu Deus. Oi, Ah! Felipe! Meu Deus! Eu estava falando com todo mundo que eu Ah, estou hiper nervoso. por quê? É engraçado assim que eu tive a oportunidade de conversar com o Christian Budu, com o Sérgio Bem, Monteiro, com esses pianistas incríveis, mas eu estou hiper nervoso de conversar com a senhora. Eu estou chocado. que isso, Felipe! Não Quanto sei. tempo! Pois Opa, é. é meu aluno da UNB. Que bom estar aqui falando contigo, viu? Ai, muita saudade, professora. Hashtag volte Ah, logo. tá, estou voltando. Logo, logo estou aí de volta. É, primeiro de tudo, gostaria de saber como estão as coisas aí, né? Coronavírus, infelizmente, isolamento. Como é que estão as coisas em Portugal? Aqui. Oi, Raíssa. É, tá quarentena também. Eu acho que foi mais ou menos na mesma época que começou a falarem aí de quarentena. Só que aqui realmente fechou, né? Então, assim, fechou tudo. Ah, foi bem na época que eu estava fazendo a turnê aqui pelos países aqui na Europa. Eu já tinha tocado aqui em Portugal. Eu já estava na Alemanha. Uhum. Consegui fazer o recital lá. Mas naquela semana seguinte, era dia, mais ou menos, acho que era dia 18 e 22, que eram os próximos recitais, que seria em Madrid e em Paris, que Ah, foi o pico do pico da doença lá. aham. Então, assim, foi cancelado assim, né? Eles adiaram, né? Nossa, mas assim, um medo, né, que você fica, porque, quer dizer, eu vim de avião, fez escala em Madrid. O aeroporto estava vazio, não tinha ninguém lá no aeroporto, já estava um clima assim super estranho, eu com medo já de cancelar meu voo, não consegui voltar aqui para Lisboa, então foi assim, meio tenso. Mas aí eu consegui, não cancelaram pelo menos esse voo. Cheguei aqui num domingo, na segunda-feira Portugal fechou as fronteiras. Então foi Nossa, assim, nossa, foi por um tenso. triz. Foi por um triz, viu? Então assim, mas deu tudo certo. E aí estamos aí já quase, já tem uns 45 dias já, né? Com Uhum. essa quarentena e todo mundo em casa fazer, né? É, só usufruir da própria companhia e acabou. Quem mora sozinho, É, né? quem mora sozinho. Eu vejo o pessoal falando aí, ai, que tédio, passar o dia sem fazer nada, sem ver ninguém. Eu fico assim, eu queria um dia desse tédio. Ai, credo. Que horror. É, Só tenho porque eu e meus gatos aqui. não, aqui são duas crianças sem escola, né? Então, assim, é o dia inteiro por conta de imprimir coisa e manda fazer tarefa e manda estudar e entra para ter aula de não sei o quê e sai. Então, é uma correria aqui o dia todo. As vantagens de ter filhos. É, Não, como que é? De tédio a gente não morre. Não. Professora, olha, primeiramente eu gostaria Diga. muito de agradecer,
né, depois de muita insistência, depois de muita luta, depois de 84 anos falando, professora, por favor, vamos conversar. Ah, Mas claro. agradeço que a senhora tenha aceitado esse convite. Eu estou muito feliz e o nervosismo já passou, porque a vida é assim mesmo. Que bom. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre a sua história pianística, né? Como a senhora começou até esse exato momento, que a senhora, no momento, está fazendo pós-doutorado em Portugal, né? Isso. É praticamente quase terminando, né? Que é só um ano. E agora, já em julho, termina esse um ano. Então, eu, como muitos, comecei criança, né? Com 6 anos de idade, comecei a ter aula de piano. E nós somos 3 irmãs. Então, minha mãe, para ser justa com todos, colocou nós 3, né, para ter aula de piano. E com o tempo, uma irmã parou, outra irmã também parou, mas eu fui continuando. Então, fiz o curso técnico e fui continuando. E aí fui para a universidade, que é a própria UNB, que hoje, né, eu dou aula. Então, eu estudei aí também. Eu entrei para a licenciatura na época, mas eu queria continuar estudando piano, né? E a licenciatura não tinha tanta aula de piano. Hoje eu acho que até tem mais. E aí eu falei, então, com a professora Elza Cazuco. Na verdade, quem falou foi a professora Gislene. Ela dava aula de piano suplementar e era obrigatório no piano suplementar, né? De licenciatura. E aí ela falou assim, não, você não tem por que fazer piano suplementar. Eu vou falar com a professora Elza para começar a dar aula também para você. Então eu comecei a ter aula com a Elza, já tinha terminado o técnico, né? O nível técnico. E na verdade eu nunca tinha pensado em fazer mestrado, doutorado, nada disso. E sempre tocando na universidade. O meu objetivo era tocar melhor. Eu queria só continuar tendo aula e tocar melhor. E nisso, surgiu na época o mestrado em Goiânia. Eu moro em Brasília, né? Para quem não está se localizando ainda, né? E era em performance. E a professora Lúcia Barrenechea estava lá. Então eu falei, vou ter aula com ela e aí de quebra já ganho um diploma de mestrado, né? Nessa época, eu já era professora da Escola de Música de Brasília. Eu tinha feito o concurso para dar aula de piano e para correpetição, que é o nome que dava lá na escola, né, de música. E eu entrei como professora de piano. Então, eu tinha os alunos, tudo. Só que pelo fato de ter uma facilidade em ler à primeira vista, foram me chamando para tocar para os alunos. No caso de canto primeiro, né? E eu, vamos. Então, começa ali tocando área antiga, né? Suzuki, essas coisas assim, que são fáceis de ler. E eu fui tocando, e quando eu fui dar por mim, minha carga horária toda já estava na correpetição. Eu não tinha mais aluno de piano, eu só tocava, né? E que foi muito bom, na verdade, porque o volume de repertório que se conhece na escola de música é muito grande, porque são alunos de todos os níveis. E eu tocava muito para a área de canto, para o falecido agora professor Francisco Frias, que era os alunos mais adiantados. E assim, põe partitura, tira partitura, Verdi, Puccini, Mozart, ópera o tempo todo, né? Então eu também fui pegando essa costume, essa familiaridade com um repertório de canto, de ópera. E o professor de canto, na verdade, ele ensina muito o pianista. A gente aprende muito com o professor de canto, com o professor de instrumento. E, de repente, eu estava tocando as óperas, né? E fazendo música de câmara. Então, foi assim, algo muito natural também, essa parte. Continuava tocando piano, solo, mais esporadicamente, né? Porque até dando aula, né? Ui, tem um solzinho aqui na minha cara. Acaba tendo muita carga horária, né?
E, deixa eu ver, na época, tinha vários colegas que eu tocava, eu fazia música de câmara. E aí surgiu, aí voltando, né, ao mestrado. E aí, quando eu fui fazer o mestrado, eu falei para Lúcia Barrenechea, eu falei assim, olha, eu quero agora me dedicar a um repertório de solo, porque a minha vida, se eu for deixar ela, eu só vou ficar tocando música de câmara e o que não é que seja fácil, mas é que se a gente não sair um pouquinho da área de conforto, a gente vai fazendo o que as pessoas querem que a gente faça, né? Uhum. Então, assim, a gente tem que ter meio claro o que você quer fazer. E aí o mestrado, para mim, foi muito proveitoso, porque aí foi quando eu pude ter mais tempo para treinar. Aí eu preparei o terceiro concerto de Prokofiev, Etude de Tableau de Rachmaninoff, Bartók. Eu fiz um repertório todo do século XX, assim, pesado, que dava mais assim de realmente treinar, de estudar, né? E Uhum. que foi ótimo, eu adorei. Eu falei, não, era isso que eu precisava, era isso que eu queria. Aí eu falei, mas se eu for fazer um doutorado, por acaso, vai ter que ser em algo assim de acompanhamento, que não tem aqui no Brasil. Uhum. Então, se eu fosse fazer, na minha cabeça eu falei assim, vou fazer em accompanying, né? Nos Estados Unidos, uma coisa assim de... Acabou que tive uns contatos e deu tudo certo e fui fazer esse doutorado, que é focado exatamente em música de câmara e piano acompanhamento, né? Piano accompanying and chamber music, na Florida State University. Tá bom até aí? Continua até hoje? O que Não, você... tem que continuar até hoje. Queremos saber o que a Tá. senhora está estudando, o que a senhora está pesquisando no Tem que chegar até pós-doutorado. hoje, é verdade. E aí, era assim, tudo que, na verdade, eu também queria aprender, porque aqui no Brasil, já não sei nem onde eu tô, porque no Brasil não tinha nenhum curso, e eu acho que até hoje não existe nenhum curso ainda tão estruturado nessa área, que eu fui aprendendo fazendo, Uhum. principalmente na escola de música, como já profissional, que é o caso de vários outros que têm alguma habilidade de leitura e são puxados, né, para tocar com as outras pessoas. O que eu gostava também, e gosto, né, até hoje, não é nada assim que foi contra a minha vontade. Aí foi pro doutorado. Aí eram matérias especificamente, realmente só para... Tentando fugir aqui do sol. Aí. Só para formar esse pianista que toca com outros músicos. Então, eu tive aulas e durante, né, o curso de doutorado, era uma grade horária muito pesada, de muitas disciplinas que tinha que fazer. Então, literatura de canção alemã, né, de Lied, a literatura de canção francesa, de canção inglesa, né, lá no caso. Estão me perguntando onde é que eu tô. Eu tô em Portugal agora, mas só por um tempinho, tá? Eu já volto pro Brasil. Repertório de música de câmara, de piano com música de câmara para cordas, repertório de piano, música de câmara com sopros, dicção lírica. Aí foi quando eu aprendi alemão, italiano, francês e principalmente a fonética de todas essas línguas Uhum. para orientar os cantores. Outra disciplina que também eu acho que foi muito interessante, técnicas de ensaio de música de câmara, técnicas de ensaio de ópera, técnicas de ensaio de canção com o cantor, né? Uhum. E acabou que tanto a minha dissertação de mestrado quanto a tese de doutorado foi em cima de canção de câmara brasileira. E essa relação que eu sempre achei muito interessante de poesia e música. De como, assim, a música transforma a poesia transforma a música. E foi, assim, na verdade, o mestrado e o doutorado eu tive muito prazer de fazer porque lidava com poetas. Então, eu fui pesquisar Carlos Drummond,
Manuel Bandeira, o estilo poético, a história deles. Eu ia para a parte de literatura comparada e estudar a história, né, da arte no Brasil. Então, assim, Cecília Meirelles, foi assim, eu adorei fazer isso, né, na pesquisa. E aí eu descobri essa pesquisa que realmente assim, me deu muita satisfação de fazer também, né, da relação de palavra e música, de voz e piano, de como o piano cria mundos, né? Enquanto o cantor está cantando algum poema, né? Aham. Tá, esse foi o doutorado. E no doutorado eu tinha bolsa, a bolsa da universidade. O que era essa bolsa? Era para tocar para os alunos. Que alunos? Final de recital de doutorado em trombone, final de recital de final de mestrado de flautista, de violinista, de cantores. Então, a minha bolsa era para tocar. Era que eles falavam de accompanying assistantship. Então, era uma bolsa para tocar. Era uma loucura, porque ou eu estava na biblioteca ou eu estava no piano treinando para tocar tantos recitais durante o semestre. Chegava no final do ano letivo, que é abril, né? Mais ou menos essa época, agora, né? Que seria aqui no Hemisfério Norte. Então era assim, abril era uma coisa louca de recitais de final de semestre. De, sei lá, 8, 9 recitais, assim, com sonata de César Franck, com trio de Brahms, com um sonata de Debussy, mais um trio com a voz. Então, foi bem... Por isso que eu falo, até quando eu dou aula de prática de acompanhamento, que você só vai aprender a preparar a peça rápido se você tiver que preparar a peça rápido. Se você tem 2 meses para preparar a peça, você leva 2 meses para preparar aquela peça. Se você tem 1 mês, você leva 1 mês. Se você tem 3 dias, você vai arranjar um jeito e colocar aquela peça em pé em 3 dias. Sim. Então, esse doutorado foi muito importante justamente para essa agilidade no preparo, ler mais rápido, fazer muitas coisas ao mesmo tempo e rodando os pratos e conseguir fazer aquilo tudo. Ok, terminei o doutorado, voltei para a escola de música, eu ainda era professora lá. Encurtando a história, em 2016 teve um concurso para a UNB, porque eu sentia falta também de fazer pesquisa, de ter uma autonomia no sentido de ir para congressos, de participar da vida acadêmica também, né? Uhum. Ok. Fiz o concurso para a UNB, tinha uma vaga só e, felizmente, eu passei em primeiro lugar. Então, desde 2016, eu sou professora na UNB. De piano, de estruturação musical, porque na UNB a cadeira é conjunta também com matérias teóricas, então já dei aula de história da música, de harmonia, de análise, acho que foram essas mais que eu acabei dando aula também na UNB. E música de câmara e prática de acompanhamento, essas disciplinas ligadas à formação do pianista, que é uma coisa também que sempre me preocupou. A colocação de alvos grandes pelos pianistas, o que é uma coisa muito importante, mas também uma preparação realista. A cabeça nas nuvens com o pé no chão. De que tem um dia a dia, de que você tem que andar por esse dia a dia até chegar onde você quer. Então, um pianista um pouquinho mais versátil do que simplesmente quero ser solista e vou tocar no mundo inteiro, no Carnegie Hall, em Viena, e pronto, essa é a minha vida, e esse que eu quero, se não for isso, não serve, entendeu? Não existe mais o espaço para esse profissional idealizado do século XIX. Então, a gente tem que lidar com a realidade que é um pouquinho diferente disso, né? Sim, agora, o que eu estou fazendo aqui? E, na verdade, um repertório diferente que sempre me suscitou muita curiosidade é o repertório de piano do século XX.
e de toda essa riqueza de timbres que o piano pode produzir. Então, o que eu estou fazendo aqui em Portugal, que já está terminando meu pós-doc aqui? Pesquisando, levantando repertório de piano solo de Portugal e do Brasil, que tem uma conexão muito grande, né, esses dois países, que usa técnicas estendidas. Então, são peças que você tem que tocar um cluster, que você tem que tocar na harpa do instrumento, nas cordas, tem que abafar alguma corda, que produz timbres totalmente diferentes e interessantes, com construções diferentes, com formas diferentes do que a gente está acostumado. Então, é isso que eu estou fazendo aqui em Portugal durante esse ano, de levantar, catalogar essas peças, que agora já estão mais ou menos umas 130 peças, que usam alguma dessas técnicas chamadas estendidas. Cara, que loucura. Hashtag eu vou sugar da senhora muito quando voltar. Professora, assim, aqui eu tive a oportunidade de conversar com o Guilherme Montenegro, que ele é pianista da Escola de Música de piano acompanhamento, né, também. O Ricardo Balesteiro também, que é professor da USP. Mas, assim, eu precisava conversar com a senhora sobre esse tema maravilhoso que é o piano acompanhamento, ou música de câmara no período colaboração pianística, né? Que falam mais de pianista colaborador. Então, assim, no ponto de vista da senhora, eu gostaria de saber o que seria música de câmara. A música de câmara, ela tem um sentido, digamos, vasto. Vamos definir, porque de câmara, da câmara, né, seria num cômodo, alguma coisa feita para um ambiente pequeno, que originalmente era essa a origem. Mas se você pensar também uma definição tão simples assim, hoje em dia já não cabe. Porque você tem, sei lá, o trio Bozar se apresentando numa sala para 500 pessoas. Então, de aconchegante, de pequeno, não tem nada, né? Mas no caso do piano, eu acho que um bom jeito de pensar o que é a música de câmara para piano é algo que tenha sido escrito originalmente para piano. Então, às vezes o aluno quer tocar... eu quero acompanhar o meu colega que está fazendo concerto de Mozart de trompete. Eu quero me matricular em música de câmara. Isso não é música de câmara. Isso é uma redução de orquestra. Isso é um concerto. Agora, não, eu quero tocar uma sonata de Haydn para violino. Ok, isso aí é música de câmara. Foi composta para aquele instrumento. Foi composto para o piano. Não é simplesmente uma escrita de outro instrumento que foi transposta para o piano. Tem outros nuances aí, mas se a gente começar a pensar dessa forma, que é uma peça escrita para piano e um outro instrumento. Um duo, um trio, um quarteto, um quinteto. Aí você me pergunta, mas até que tamanho vai ser considerado uma música de câmara? Porque aí vai aumentando um sexteto, um septeto, um octeto, né? Que tem. O que também geralmente se assume é que se você não precisa de um regente, você está fazendo da música de câmara. Se tem tanto gente suficiente para você precisar de um regente, pode até ser um coro de câmara, porque vai ter um regente. Mas os instrumentos ali, você pressupõe, isso é uma coisa legal da música de câmara, que você vai ter uma interação com aquelas pessoas, que você vai discutir suas ideias, que você vai discutir uma interpretação. São pessoas que você tem alguma afinidade, que vocês escolheram o repertório. Então, assim, um evento mais democrático, digamos assim, em que todos podem dar sua ideia de interpretação, de como vai funcionar aquela peça. Porque, geralmente, quando tem um regente, a interpretação é do regente.
E os músicos que estão ali são um instrumento daquele regente, né? Sim. Então, de uma maneira geral, eu acho que poderia se pensar assim, dessa forma. Sim. Mas assim, voltado agora pro pianista, quais seriam as habilidades que o pianista precisa ter para começar a acompanhar? Né? Que eu acho que eu participei de algumas aulas da senhora lá na UNB, e a senhora falou muito sobre isso, sobre algumas habilidades. Será que a senhora poderia falar um pouco mais sobre? Então, para quem tiver curiosidade, eu até fiz uma palestra nessa época de quarentena também, no Encontro Internacional de Pianistas, Crescendo Online, que foi promovido aqui em Portugal, que eu falo exatamente sobre a formação do pianista para tocar com outros músicos, digamos assim, né? Acho que a primeira coisa realmente que tem... não sei se hoje a gente falaria muito disso ou mais do... Porque demos até um título, né? Então, hoje a gente fica mais naquele assunto. Mas dando uma pincelada na formação, eu acho que uma primeira coisa, você tem que ser muito bom pianista. Um pianista tecnicamente preparado, musicalmente preparado. E esse pianista, ele não ele é formado da mesma forma que qualquer pianista. Porque essa definição, né? Eu sou um pianista camerista. É muito difícil alguém só fazer isso. Não, geralmente você é pianista. Ponto. Uhum. E para você ser pianista, ponto, você tem que tocar muito bem piano. Ponto. Entendeu? Eu acho que se a gente partir dessa premissa, ok, eu toco, eu já tenho uma base sólida técnica, eu já consigo pegar as peças, entender o estilo, consigo delimitar qual é essa forma, quem é esse compositor, como é que ele escreve, que textura é essa do piano. Então, eu acho que a primeira coisa é essa, ser um bom pianista. Eu não gosto dessa definição, não conseguiu ser solista, foi ser camerista, ou foi ser acompanhador. Sabe, o pianista, ele tem que ser o pianista, ele tem que se garantir ao piano. Então, vá estudar sua técnica, seus estudos o nível que você tiver, né? Começa ali com Czerny e o Kramer e vai seus estudos de Chopin, de Liszt. Você tem que estar num nível realmente de poder escolher fazer isso, entendeu? Uhum. Não foi assim por falta de opção que você fez isso. Não, você fez porque você toca bem e você gosta de tocar com os outros. Aí vem a segunda habilidade que eu acho, que é gostar de pessoas. Você tem que gostar de gente, sabe? Gostar de interagir com pessoas, de conversar com as pessoas, de ter flexibilidade para aceitar a interpretação de uma pessoa diferente que é da sua, um andamento que é diferente do que você acha. Porque isso tudo, dependendo da atuação desse pianista, vai mudar. Porque é diferente se eu sou contratada para tocar num festival de verão. Eu estou ali como pianista colaboradora. O professor de violino vai chegar, vai falar assim, eu quero que você toque essas peças com os meus alunos, ponto. Então eu vou lá e toco. A interpretação, eu posso dar sugestões, eu posso falar, mas no final das contas é o professor de instrumento que está carregando o nome daquele aluno. E é diferente de quando eu sou contratada, por exemplo, para dar aula de música de câmara. Aí, provavelmente eu vou ter um grupo para ensaiar, para agir como um coach. Ou se eu escolho um grupo de câmara para eu tocar. Uhum. Eu escolho as pessoas que eu gosto, o repertório que eu gosto e vamos fazer. Então, assim, são situações diferentes. Mas essa pessoa, ela tem que gostar de estar tocando em conjunto. É como um jogo. Eu acho que essa imagem de um jogo é muito legal. Porque você está jogando... Como é que se fala? Esporte de coletivo. Esporte coletivo. Então, você tem que confiar no seu parceiro, que você vai levantar a bola e ele vai cortar. Uhum.
Então, assim, você confia na pessoa que você vai fazer aquele crescendo e ela vai vir contigo, entendeu? Sim. É uma relação que se estabelece com o tempo. Essa formação diferencia muito se você é um pianista colaborador, como eu falei, eu sou contratada para tocar num festival. Porque aí sua leitura à primeira vista tem que ser muito rápida, você tem que preparar muito rápido e tem que estar ali, trabalho braçal mesmo, tocando. E hoje em dia também esse pianista ele tem que saber improvisar um pouquinho, conhecer cifra, saber criar um acompanhamento, porque se você é convidado, é pago, você é contratado para tocar para um coral. O que geralmente o regente faz, ainda mais se for um coral de empresa, né, um coral privado? Ele te dá grade do coro. Está lá aberto, soprano, contralto, tenor e baixo. Então você tem que reunir aquilo, formar você abate o olho, imagina a harmonia daquilo, imagina o estilo que vai ser, geralmente é um estilo popular. Então eu acho que os pianistas eruditos, né, os pianistas clássicos, né, se aproveitam muito de aprender música popular também, até para tirar aquela idolatria da partitura. Confiar um pouquinho mais no seu ouvido, né? Que é algo também assim, muito importante. Então, a formação dele é muito variada, passa por leitura à primeira vista, passa por conhecimento do repertório, passa por um pouco de improvisação, conhecer música popular, passa por... Se você for querer realmente, se você quiser realmente trabalhar com cantor, passa sim por conhecer os idiomas, como aqueles idiomas são pronunciados, conhecer o alfabeto fonético, como ensinar um cantor a colocação, não é aula de canto, mas você tem que saber como uma vogal mista. Você faz uma boca de U e lá dentro você articula o I. Então você vai ter o U do francês. Então, assim, você tem que saber lidar. Se você quiser também, aí já entra numa parte mais vocal, realmente. Uhum. É assim, eu entrei nesse assunto justamente para fazer uma linkagem entre o nosso tema que a senhora propôs. Porque, assim, foi proposto a música de câmara vocal instrumental da partitura à performance, né? Então, assim, quais seriam os passos voltado, obviamente, para o pianista, que nós precisamos fazer, passos que nós precisamos dar para poder preparar a música vocal ou então uma coisa mais instrumental e as peculiaridades que a gente precisa prestar atenção sobre esse assunto. Alguém me estava falando da vogal, é verdade. Eu falei semivogal, né? Semivogal é outra coisa. São essas... Ou eu falei vogal mista. Geralmente a gente fala vogal mista. Mas pode ter outros nomes também. Ok. Então, por que eu pensei nesse tema? Porque algumas coisas, algumas etapas, nós conhecemos bastante, vários já conhecem. Outras etapas, eu acho que faz bem ouvir que elas existem, que de repente é importante também dar uma olhadinha nisso. Então, eu pensei em dividir numa parte mais instrumental, de música de câmara instrumental, e depois uma parte vocal. Então, uma primeira coisa que acho que as pessoas têm que pensar é antes do ensaio, depois no ensaio e depois na apresentação. Essas etapas. Então, antes de um ensaio, uma coisa importante que às vezes acontece que as pessoas não pensam que tem que levar em conta. Edição da partitura. Então, se você vai num ensaio de música de câmara, todos têm que ter a mesma edição. Parece uma coisa assim óbvia, né? Mas não é tão óbvio que a gente sempre vê isso acontecer. É só baixar lá no MMS LP. Aí cada um baixa uma edição diferente. Quer dizer, não dá. Isso não dá. No primeiro ensaio, está todo mundo com a mesma edição. Todo mundo, além de estar com a mesma edição, numerada, esses compassos.
Porque tudo isso tira tempo depois do ensaio. Aí você vai perder tempo colocando o número de compasso. Aí você vai perder tempo... na minha edição aqui é a letra B. A minha letra C. Entendeu? Você tem que chegar mais pronto para o ensaio. Uhum. Uma segunda coisa que eu sempre falo para os grupos de música de câmara, que quando né, estão sobre meu coaching ali, todos têm que ter a partitura toda, a grade. Não adianta, mas eu só vou tocar a parte do violino. Aí chega lá com 2 páginas, já está com o movimento, né, todo. É algo muito fácil para os outros instrumentos, né? Nós, pianistas, já estamos ali com as 20 páginas do primeiro movimento. 20 é exagero, né? Mas então, assim, novamente, são coisas assim preparatórias para o ensaio. Deixa só um minutinho, eu vou fechar essa janela que o sol aqui está um pouquinho. Só a cortina. Um minuto. Ui. Ai, gente, melhor professora ever. Gente, eu acho que ela se arrumou toda pra live, meu Deus. E eu aqui todo mulambento. Pronto. Estamos aqui na primavera. Então, eu estava falando todos terem a partitura inteira. Por que eu falo isso? Porque nós, pianistas, a gente está acostumado a ver a parte toda, né? Você vê a parte do cello, você vê a parte do violino. E a sua, logicamente. Os outros instrumentistas não estão acostumados, porque se eles vão para tocar numa orquestra, cada um recebe sua parte. Uhum. E o regente vai ter que falar o que fazer. Então, eu acho que é muito importante, realmente, assim, todos os alunos estarem com a partitura, com a grade toda, desde o primeiro ensaio. Porque o que acontece? Quando a gente fala assim, olha bem aqui no compasso 22, o tema começa com o piano, passa para o violino e depois o cello responde. Cadê? Tá aqui na partitura, tá na grade. Cada um pega a sua grade, sublinha, marca, mas você vê ali o que está acontecendo musicalmente. O que mais que seria antes desse ensaio? Já supondo que você já escolheram as peças, né? Que você já tá todo mundo ali mais ou menos no mesmo nível para tentar caminhar a partir dali. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para preparar. Sim. Antes de começar a tocar, você já decide o andamento que você vai fazer esse ensaio. Mas como que você vai decidir esse andamento? Geralmente você pensa assim, vamos começando mais lento e depois, né, vai ganhando o tempo de performance. Mas é algo que tem que ser muito bem decidido, porque para nós do piano e para o pessoal das cordas, às vezes não tem muito problema fazer isso. Mas se você está ensaiando com músicos de sopros, a respiração é fundamental. Eles não vão conseguir fazer aquilo 1 hora treinando naquela velocidade. Às vezes a frase não dá nem para fazer numa respiração só. Então, tudo isso tem que ser balanceado também. Decidir um andamento, um pulso, e tentar construir esse que é uma coisa difícil, e a gente leva tempo às vezes, de unificar a pulsação de todo mundo. Isso a gente já está começando o ensaio, né? Já está todo mundo ali. Todo mundo pronto, já está afinado antes. Esse é o detalhe às vezes, né? O pessoal de cordas está acostumado a se afinar entre si. E, querendo ou não, o piano a gente não pode mudar a afinação dele no meio antes do ensaio. Então, por mais sofrido que seja para os instrumentistas, eles têm que se igualar com o piano. Porque às vezes fica essa dúvida, não, mas eu não vou tocar porque senão eu vou soar desafinado. O piano a gente não consegue mudar. Então, é sempre essa negociação, entendeu? Música de câmara, você sempre tem que estar pronto a ter essas diferenças.
Durante o ensaio, acho que algumas coisas importantes. A comunicação não verbal. Porque às vezes a gente fala muito sobre o caráter da peça, sobre como tem que soar. Agora tem algo no palco que é a comunicação não verbal. Que é você olhar, que é você dar entrada, que é o instrumentista que está tocando, né, com a gente, sede cordas, que é uma coisa muito importante, é exatamente o arco. O arco é meio uma batuta para o pianista, né? Então a gente segue muito o movimento do arco. Quem que vai dar entrada aqui? Quem que vai dar entrada ali naquele pedaço? Como é que a gente começa? Respira e vai. Ou tem um anacruse de alguém. Então, assim, são coisas que têm que ser decididas. Decididas e anotadas. Porque senão no próximo ensaio você vai falar assim, era mesmo, era para eu olhar para o trombone, eu esqueci de olhar para o trombone. Entendeu? Não, anota logo para o próximo ensaio já ter tirado isso do caminho. E ensinar também, e exercitar essa liderança, porque isso é uma liderança de quem quer que seja, é o pianista ou é o instrumentista que for. E quando você estiver ensaiando em casa, treina a dar entrada. Parece coisas assim, né? Mas muitas vezes o aluno ou você nunca deu a entrada. Como é que rege, né? Como é que eu vou fazer essa entrada? Treina. São coisas assim básicas e que são fáceis de resolver. Para os pianistas. Seria interessante, antes do primeiro ensaio com o professor e etc., se for o caso, fazer um pré-ensaio para ser definido tudo isso? Com certeza. Isso daí é essencial. Porque o que acontece é como a aula de instrumento. Não adianta você chegar na aula sem ter treinado a semana inteira. Uhum. Então, o grupo tem que ter, na verdade, 2 horários disponíveis para aquilo. Um para uma aula e o outro para o seu ensaio próprio. E cada pessoa tem que ter horas ainda além disso para treinar a sua parte. Porque você também não vai para o ensaio sem estar com a sua parte preparada. Então, tem um pré-preparo individual, um ensaio em grupo e aí você vai para a aula. Porque senão não rende, é como qualquer aula, né? Então, realmente, muito dessas pré-ensaio que eu falei, nem precisaria do professor. Não precisa realmente do professor, né? De alguém ali para dar uma opinião ou uma ideia interpretativa, nada disso. Durante o ensaio... sim. Para o pianista, eu acho que algumas coisas são importantes para o pianista porque a gente não exercita muito. O pianista, para quem assim não é pianista, para entender um pouquinho do mundo do pianista, a gente vive sozinho numa sala treinando. E isso desde sempre. Então, assim, a vida do pianista é solitária. Você dá o piano, 8 horas depois você volta lá para alimentar o pianista, né? Porque, assim, para a gente basta isso. Então, muitas vezes, o pianista não está acostumado a se ouvir também. Por isso a importância de fazer música de câmara. Porque você tem que ouvir o outro, você tem que ouvir o outro instrumento, você tem que reagir de acordo com o que está vindo. Então, tem que ouvir o outro, ouvir as diferenças entre instrumentos, instrumento de cordas, instrumento de sopros, qual é a região de cada instrumento que soa melhor. Que hora que eu tenho que ter cuidado para não cobrir a viola, que região. Que região eu tenho que ter um pouquinho mais de cuidado para fazer a flauta aparecer um pouquinho mais. Ou cello. Cada um tem uma região. Imagina assim, para nós pianistas, né? O piano, se você está tocando nessa região e a flauta está aqui, então pensa como equilibrar isso.
Se você está no piano nessa região central e você tem um cello, ele vai pegar a região que seria o quê? Da sua mão esquerda, até o começo ali da... Então, assim, essa região você tem que estar sempre atento. O que está acontecendo, né? Do outro instrumento. E algo muito importante para o equilíbrio entre os instrumentos. Não está na sua mão. Então, o pianista, quando toca em conjunto, tem que lembrar muito que grande parte do equilíbrio entre aqueles instrumentos que estão fazendo parte daquele grupo de música de câmara e do piano sobressair ou não, cobrir ou não, está no seu pé. Não está na sua mão, muitas vezes. Está no meu pé. Conte mais sobre isso. Está no seu pé. Por quê? Porque o pedal faz toda a diferença. Como você pedaliza, cria uma textura mais transparente, cria uma textura mais densa. Então, em geral, só de levantar um pouco o pé e ficar mais próximo aqui do pedal, sabe, bem aqui em cima mesmo com o pé, só pegando um pouco de ressonância, só abrindo um pouquinho de ressonância do piano, já é o suficiente. Ou uma pedalização mais vibrato, assim, frulato, né? Que você dá umas batidinhas para tirar um pouco dessa ressonância. Porque eu até falo várias vezes, imagina que o pedal tem pelo menos uns 6 níveis ali. Se você imaginar isso, você vai pensar que hora que eu vou usar esse pedal realmente todo abaixado. Que hora que eu preciso disso? Será que eu preciso disso numa área barroca? Num trio de Mozart? Ou mesmo, por exemplo, você tem um trio de Tchaikovsky, que é dificílimo para o piano, é um concerto para piano, com acompanhamento de violino e cello. O que você vai fazer? Você vai tentar aliviar aquela textura que já é muito cheia. Ou numa sonata de César Franck, de violino. O que não se precisa é pedal para aumentar volume. A não ser que já estejam numa região ótimas, né, dos instrumentos para soarem. Que, em geral, com os seus dedinhos funcionando direito, você já consegue equilibrar, limitando ali o pé e sabendo o que mostrar naquela textura através do que você salienta. Acho que para os pianistas, grande parte do equilíbrio, do balanço, né, dos instrumentos se resolve com uma pedalização mais bem efetuada, que não embole tanto, e sabendo que vozes você vai trazer, né? O voicing, o cantar, o que você vai cantar ali para mostrar e outras coisas que não precisam estar tão na frente sonoramente. E assim, a senhora falou sobre a questão de pianista e instrumentista, mas eu acho que tem uma parte diferenciada entre pianista e cantor. Sim. Né? Que também foi uma coisa que a senhora estudou bastante no seu doutorado. Eu, particularmente, eu acho muita loucura tocar com cantor, porque eles são muito cheios de coisa. Eu falo assim, o cantor é situação limite para o pianista. Então, assim, se você consegue acompanhar bem um cantor numa área de Puccini, você está preparado 99% do que pode vir pela frente. Por quê? Porque no acompanhar, no tocar com cantores, no colaboração com cantores, o texto está à frente do cantor e está à frente do piano, em geral. Então, na minha opinião, música de câmara, a gente está dentro ainda daquela normalidade de partitura, de tempos, de mudança de andamento, de retardandos, de tudo isso, de uma maneira lógica. Mas quando a gente está tocando com um cantor, a lógica está no texto.
Então, a primeira coisa que você tem que fazer ao tocar com um cantor, ou preparando agora, né, para tocar com um cantor, é ver o texto. Do que está falando? Que assunto motivou esse compositor a musicar esse poema? Do que se trata? É de amor, é de desespero, é de ironia, é de pessimismo, é de crítica. Tem um texto ali. Você quer coisa melhor do que já está escrito o que significa aquela música? Não tem assim, o caráter dessa sonata. Não, está aqui escrito. Não te quero mais, entendeu? Então, assim, já te dá uma deixa boa do que está falando. Uhum. Já está contando, eu estava andando por uma estrada quando eu vi um riacho e eu comecei a conversar com esse riacho, sabe? Então, você não tem que inventar algo na sua cabeça, está ali. Uhum. Então, o que eu falo para os pianistas e o que eu faço também? Vai tocar uma canção, que nós estamos falando de música de câmara. Então, eu não vou entrar muito na ópera ou área de concerto, né? Que seriam áreas também acompanhadas com orquestra. Veja o que o texto está falando. Decore esse texto. Sabe, você não ouve música no rádio ou no CD em 2, 3 vezes já sabe de cor. Decora aquela melodia. Geralmente são melodias muito bonitas. Então, faça daquilo algo assim muito, muito familiar para você. Identifique o que tem naquela poesia, o que tem naquele poeta que faz interessante. Eu lembro de uma canção do Francisco Mione, de Cantiga. Fala, nas ondas da praia, nas ondas do mar, quero ser feliz, quero me afogar. E tem vários compositores que musicaram esse texto. Então, tem compositor que fez ela mais agitada, mais dançante. Mignone já faz ela mais nostálgica. E eu gosto muito da interpretação que Mignone deu a esse poema, justamente porque ele capta que Manuel Bandeira, uma das temáticas de Manuel Bandeira, por ter sido uma criança muito doente, era a morte. Então, ele captou assim, nas ondas da praia, quero ser feliz, quero me afogar. E esse afogar já tomou outro tom. Nas ondas da praia, quem vem me beijar, quero a estrela d'alva, rainha do mar. Então, tem outros que musicaram, quero estrela d'alva, todos assim mais animados, mais dançantes. Ele já põe algo mais misterioso. Por quê? Porque aquela estrela d'alva é uma menção também a Iemanjá. Então, assim, tem todo o texto que pode te dar dicas de como o compositor leu aquele poema. Uhum. E tem a Gretchen, né? A Spinrad, de Schubert, que é o ícone. Por quê? Porque o piano faz a roda de fiar e os pensamentos internos daquela pessoa que canta. E mostra a inquietude interna. Então, essa relação... Porque a cantora poderia simplesmente estar falando... A minha paz é ele, meu coração está pesado. Essa é outra dica. Uhum. Canta em português. Em alemão, não quero saber. Traduz palavra por palavra. Depois entende o que quer falar. E aí, na hora que você for cantar, canta em português. Que aquilo tudo vai ganhar mais sentido. Português para quem é... naturalmente, a primeira língua, né? Que tem uma relação, né? Então, cante na sua língua aquela tradução. Aí vai fazer sentido melhor, né? Então, o trabalho com o cantor parte do texto. Parte do texto. Um pianista que não sabe o que está escrito naquela canção em francês, em italiano, ele pode tocar muito bem. Ele pode acompanhar muito bem.
que é acompanhar muito bem? É estar realmente criando um vínculo com aquela pessoa musical em que parece que é um organismo só, né? Isso aí está acompanhando muito bem. Mas essa mágica só acontece quando também você sabe o que está sendo dito. Então, outro dia eu comentei um vídeo que estava no Facebook, que é exatamente o que eu sinto quando acompanho cantor. Você fica cantando junto, você fica articulando cada fonema junto. Porque aquilo é que faz... Você sente a respiração e você vai articulando junto com o cantor. Quando você consegue cantar isso junto, aí sim, cada dedinho seu tem uma sílaba. E aquela sílaba demora um tempo. Aí você começa a estar realmente junto, entendeu? Mas eu acho que isso daí é quando o cantor, que não é louco, não dá, tipo, a peça pra você no exato momento que ele vai tocar, né? Aí, tipo, eu acho que o que a senhora tá falando é um estudo um pouco mais prévio, né? Pra você poder... Sim, sim. Não, isso aí com certeza. Eu tô assim, imaginando, por exemplo, principalmente numa época ainda de formação do pianista, digamos que você está na universidade Sim. ou no conservatório, você não está numa situação profissional. Provavelmente o cantor vai chegar para você e falar: você toca essa canção comigo? Você fala: toco, legal. Leva para casa, não é assim, geralmente? Na universidade, assim, com colegas? Sim. Que é diferente de uma situação profissional, em que a pessoa põe a partitura na sua frente e você tem que tocar. Então, você vai ter esse tempo. Ai, mas eu quero aprender logo a parte do piano, eu estou perdendo tempo vendo o texto. Não, você está ganhando tempo, porque você vai saber o timbre que você vai tocar, qual o tempo que você vai tocar, a demora de algumas palavras, de outras palavras, porque elas são mais importantes. Tudo vai fazer sentido se você olhar para o texto. Você vai ter tempo de treinar o piano, não se preocupe. Mas, assim, se force realmente no começo a entrar, pegar esse texto e torná-lo seu também. Agora, numa situação profissional, é diferente também pela simples razão de que, com o passar do tempo, o repertório vai se repetindo. Então, você já conhece aquela canção. Você já tocou aquilo, você já conhece aquela sonata, você já sabe o lugar que você tem que treinar mais, você já sabe onde aquele cantor não vai conseguir, onde ele respirou errado, você já sabe isso. Então, assim, tô tentando linkar um ambiente mais profissional, mas com um ambiente também de formação, né? Então, geralmente, num ambiente de conservatório, de universidade, em que você é aluno, você vai ter tempo para fazer isso, não se preocupe. E hoje, olha, sinceramente, ninguém tem desculpa de mais nada. Porque a resposta não está nem no bolso, está na mão o tempo todo. Pega o celular, pega a tradução. Não tem desculpa. Sim. Quando eu fazia doutorado, eu comprei um monte de dicionário. Agora me pergunta se esses dicionários hoje estão lá na estante. Raramente preciso deles hoje em dia. Sim. Porque tá tudo na palma da mão. Então, vocês dessa geração têm tudo ali já pronto. Ai, qual que é o nome dessa canção? Ah, esse nome aqui estranho. Poxa, pega o seu celular. Vai ver o que é isso. Não é tão difícil assim. Você passa mais tempo no Facebook, no Instagram, do que simplesmente vendo uma tradução de uma canção. Você em geral, tá, Felipe? Não se preocupe. Eu tô falando assim, tá bom. Em geral, a gente passa tempo, assim, vê o tempo passar rapidamente. Em 10 minutos, você vê a tradução de uma canção inteira, já tem a noção do que é aquilo, pelo menos para começar a pensar como vai ser a sua parte do piano. Professora, tá dando 30... Daqui a pouquinho a live vai encerrar. Vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar a live e depois a gente volta para nós podermos fazer as perguntas. Pode ser? Tá ok, tô aqui, esperando. Rapidinho.